de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje. O fim das ideologias, ou não deixe que os outros façam a sua cabeça, pense por conta própria. Esse título seria muito comprido, então eu estou falando o fim das ideologias, ou não deixe que os outros façam a sua cabeça, pense por conta própria. Vamos lá, eu vou fazer uma rápida apresentação e você vai entender hoje, inclusive, o que é ideologia, que não é um conceito tão fácil de explicar e não é tão fácil da gente encontrar em dicionários por aí, porque cada um dá uma conotação, mas é muito filosófico. A gente tem que explicar um pouco mais o que é ideologia. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, para falar sobre o tema o fim das ideologias, eu preciso explicar primeiro o que é ideologia. Como eu expliquei, não é um conceito tão fácil de ser explicado. Todo mundo fala, mas poucos definem bem o conceito. O conceito de ideologia foi feito em 1801 por Destutt de Tracy e significava, naquela época, ciência das ideias. Então, o Conde de Tracy, ele fez a ciência das ideias com a seguinte concepção, que ele faria uma ciência para estudar as ideias. Era simples assim, neutro assim. A palavra ideologia pode ser separada em ideo, que é referente a ideias, e logia, que é o estudo ou ciência. Então, ciência das ideias. Portanto, o Conde de Tracy fez da ideologia uma ciência das ideias. Ponto. Até aí, tudo tranquilo, tudo normal. Com esse significado completamente neutro. Mas não é desta forma que a maior parte das pessoas utiliza atualmente a palavra ideologia, porque ela foi modificada pelo próprio Napoleão. O primeiro a modificar esse termo e colocar uma conotação negativa foi o Napoleão, porque os ideólogos eram contra o Napoleão. Então, o primeiro a colocar uma conotação negativa para esse termo foi o próprio Napoleão Bonaparte. Quando falamos atualmente em ideologia de esquerda, ideologia de direita, estamos usando um outro significado para a palavra ideologia do que ciência das ideias, que vou descrever a seguir. Então, vou descrever o significado atual de ideologia. E aqui eu vou colocar o sociólogo chamado John B. Thompson, que descreveu a ideologia como sendo simplificadamente o seguinte, vamos simplificar ao máximo. São comunicações para estabelecer e sustentar relações de dominação. Ideologia é o seguinte, te fazem a cabeça para um lado ou para o outro, mas para sustentar a dominação deles, para sustentar o poder deles. Então se defende com unhas e dentes, muitas vezes, uma ideologia, mas para defender o poder deles, que nem sempre vai ser um poder muito bem utilizado. Então, vamos lá, de novo a definição. Comunicações para estabelecer e sustentar relações de dominação, de poder. Então, são os poderosos que fazem as ideologias para que as pessoas sigam. Então, olha lá o subtítulo de hoje. Não deixe que os outros façam a sua cabeça. Pense por conta própria. Isso que é importante, tá bom? Ou seja, um grupo de poderosos estabelece e sustenta um conjunto de ideias para ficar e se manter no poder. Ah, por que eu estou no poder? Porque eu sou um cara bom.
porque eu faço justiça social, ou porque eu deixo o livre comércio, a livre iniciativa. Então, esses são os argumentos. Mas são argumentos para você manter aquela pessoa no poder. Então, como explicar as expressões ideologia de direita e ideologia de esquerda? Agora vamos para as explicações muito bem atualizadas para a gente entender finalmente o que é isso. Começaremos pela expressão ideologia de direita. O que é ideologia de direita? E aí nós dividiremos entre discurso e prática, porque o discurso nem sempre corresponde à prática. Às vezes se aproxima, às vezes se distancia muito. Discurso. Então estamos falando de ideologia de direita. Discurso. O discurso é sempre bonito, buscando ideais humanos elevados. Então o discurso é sempre bonito. Se você ouve uma pessoa de um lado falando, ouve pessoa do outro lado falando, é sempre lindo e maravilhoso. Então o discurso da direita atual é o discurso da livre iniciativa. Ou seja, que as pessoas precisam buscar a liberdade de ter os seus negócios, de trabalhar e de sustentar. Esse discurso é correto, claro. E até está na Constituição de vários países, inclusive do nosso, está na nossa Constituição. É uma liberdade que todos nós temos, é um direito que todos nós temos. Então, a liberdade de ir e vir e a liberdade de trabalhar. Estes são direitos que estão sendo violados atualmente. Então, são direitos da Constituição, direitos constitucionais que estão sendo violados atualmente. Tanto no Brasil como no mundo. Vamos ampliar nossa visão. Não pensa só em termos de Brasil, tem pessoas que só pensam em termos de Brasil. Fulano de tal versus fulano de tal. Pensa no mundo. Vamos pensar em geopolítica. Vamos pensar na política global e nos interesses que estão por trás de cada uma das posições. Isso é ver as coisas mais amplas. Então, estes são direitos constitucionais que estão sendo violados tanto no Brasil como no mundo, na atualidade. Mas se o discurso da ideologia de direita está correto, você tem esses direitos. A prática do capitalismo nem sempre corresponde ao discurso. Tem algumas práticas que se aproximam do discurso. Nós temos líderes bons, mas temos práticas que se afastam do discurso. Existem práticas melhores, existem práticas do capitalismo melhores e piores. Nas piores, as empresas fazem monopólios, que nem John D. Rockefeller fez o monopólio do petróleo, dos derivados do petróleo, na sequência da indústria farmacêutica norte-americana. Destruindo os concorrentes. Então eles fazem monopólio, criam um grupo forte e vai destruindo todos os concorrentes. Então, aquela liberdade que você achava que tinha, não, vou abrir meu comércio, você não consegue, porque tem lá, naquele comércio, um monopólio. O grandão que manda e você cala a boca e vai passar fome, né? Principalmente os médios e pequenos empresários. Então, diz que tem liberdade, mas não tem. Por isso, essa prática pior da direita é chamada de capitalismo selvagem. Então, falei de ideologia de direita. Então, a ideologia de direita serve para manter o poder dos capitalistas. Sejam líderes bons, sejam líderes piores. Então, melhores ou piores. Vamos colocar aqui. Bom, acho que é exagero, né? Melhores ou piores, né? Na descrição da ideologia de esquerda, falarei também sobre o discurso e sobre a prática. O discurso da esquerda também é bonito, buscando ideais humanos elevados. Então, o discurso da esquerda é o discurso da justiça social. É o discurso de se acabar com tanta desigualdade social
e permitir que toda a população tenha uma vida digna e com os recursos básicos garantidos. Esse é o discurso da esquerda. O discurso é justo e verdadeiro, ok. Mas a prática nem sempre corresponde ao discurso. Veja a prática. Não fica só no discurso. Às vezes o discurso é tão lindo e a prática é horrorosa, né? Existem as aplicações melhores e piores do socialismo e do comunismo, que são regimes diferentes. Não são o mesmo regime. São regimes diferentes, mas ambos de esquerda. Nas piores aplicações do socialismo ou comunismo, temos um capitalismo de Estado. Então, antes o dinheiro ia para o grande empresário, especialmente aquele que fazia o monopólio. Agora o dinheiro vai para o Estado e não sobra também para você. Entendeu? Na pior prática do comunismo, não vai sobrar para você. Você vai passar fome. Porque enquanto o líder fica com tudo e fica milionário, você vai passar fome. Nas piores práticas, não estou falando das melhores, estou falando das piores. Com governantes milionários e a maior parte da população miserável. A ideologia de esquerda é para buscar e manter o poder dos dirigentes, sejam melhores, sejam piores, porque também na esquerda tem líderes bons, mas tem líderes péssimos, como a gente bem sabe, bem vê. Então, em síntese, a ideologia política serve para alguns grupos de pessoas buscarem e ou se manterem no poder. E aí você defende, né, com unhas e dentes, no dia a dia, não percebendo que você está defendendo um conjunto de ideias, mas você tem que observar o líder. Às vezes é um líder bom e que vai seguir os ideais. Às vezes é um líder péssimo, que vai ter um discurso bonito e uma prática horrorosa. Quantos líderes na história do Brasil tiveram aquele discurso lindo, a pessoa ouve e até chora. Mas a prática, vê a prática principalmente, não o discurso. Ó, fique esperto. Então, de novo, não deixe que os outros façam a sua cabeça. Pense por conta própria. Esse que é o ponto principal. Então, em síntese, o que é a ideologia política? Ela serve para alguns grupos de pessoas buscarem se manterem no poder. Ah, mas eu sou amigo lá de fulano de tal e tal e tal. Não, mas pensa na população em geral. Pensa na população, não pensa em você apenas, pensa na população. Então a população que acredita nesses discursos, geralmente bonitos, sejam de uma ideologia, sejam da outra, não percebe que está lutando por grupos de poder se estabelecerem e se manterem. Então toda a sua ideologia é feita e usada por esses grupos de poder que vão divulgando as ideologias. Esses grupos de poder têm representantes ou líderes melhores e piores. Tem líderes bons, mas tem líderes péssimos, que mantêm o mesmo discurso, mas na prática fazem o pior. Por isso, não devemos mais seguir ideologias. Pensar por conta própria. Não tem um raciocínio que o outro fez você pensar. Porque, às vezes, essas ideologias são implantadas na própria educação. Anos e anos e anos fizeram tua cabeça. Aí, quando você se dá conta, você é de um lado ou de outro. Mas fizeram a tua cabeça. Entende? Pensa por conta própria. De novo. Não deixe que os outros façam a sua cabeça. Pense por conta própria, isso que é importante. Então, às vezes, durante anos e anos e anos, a própria escola te jogou uma ideologia. E aí você tem essa ideologia, nem sabe por quê. Porque foi jogada por anos e anos e anos. Quantas vezes na história, pessoas com discursos bonitos fizeram práticas horrorosas? Eu não vou dar exemplos aqui, você sabe dos exemplos.
Então, na hora do discurso, era coisa linda, né? Todo mundo parava, ouvia a pessoa. Nossa, que discurso bonito, estou até chorando aqui. Mas na prática, observe, tem uma frase do nosso amado e querido mestre Jesus Cristo, que diz assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Veja as ações da pessoa, não o discurso. O discurso é sempre bonito. Políticos sempre tem discurso bonito. Não veja o discurso. Pelo menos a maior parte, né, tem discursos bonitos. Mas não olhe tanto para o discurso. Olha para a prática. O que essa pessoa faz? Isso vai te tirar da ideologia, né? Então, e eu não vou citar nomes aqui, porque esse é um assunto muito delicado para eu ficar citando nomes. Bom, eu vou te dar 2 dicas e depois eu vou concluir esse tema. E lembrando que o tema é o fim das ideologias, mas que tem como tema principal, ou fonte principal de inspiração, o seguinte: não deixe que os outros façam sua cabeça. Pense por conta própria. De novo, não deixe que os outros façam sua cabeça. Pense por conta própria. Vou dar 2 dicas para você. Uma é do livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que você encontra nas livrarias, então hoje on demand, né, à distância e tudo mais. Você faz a encomenda e recebe na sua casa, nas várias livrarias do Brasil. Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, eu procurei o verdadeiro passado da Terra, porque percebi que tinha uma história diferente, que dava dissonância cognitiva. Olha um tema bom. Eu vou trazer depois dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é o seguinte: você vê as coisas e percebe que tem alguma coisa errada. Nossa, essa pessoa que falava tão bonito está agindo assim? Aí você começa a perceber, opa, tem alguma coisa errada. Isso é dissonância cognitiva. Então eu entrei numa dissonância cognitiva e procurei o verdadeiro passado da Terra. E aí, nessa busca, fiz o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. E também o meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. É um livro feito por uma editora alemã, com sedes em Portugal e em Nova York, que há novas edições acadêmicas. Esse é o título dessa editora em português. Você consegue pela Amazon.com. Bom, vamos terminar o nosso tema de hoje, de novo, o fim das ideologias, mas a ideia principal que você deve ter em mente é a seguinte: não deixe que os outros façam sua cabeça, pense por conta própria, entende? Agora, nós tivemos também, por outro lado, bons líderes na prática. Na prática foram bons líderes, não precisando usar ideologias insistentes, né? Porque ideologia tem até uma expressão que eu não ia mencionar hoje, mas vou mencionar, que é o patrulhamento ideológico. Às vezes a insistência é tanta que fica lá fazendo a cabeça sem parar. Você já não aguenta mais de tanta patrulhamento ideológico, né? O que é o patrulhamento ideológico? São as pessoas insistindo naquela ideologia. E se você muda uma vírgula da ideologia, não, mas você mudou aquela vírgula, não pode mudar. Escuta, para. Você não tem que pensar que nem manada. Você tem que pensar por conta própria, cara. E aí eu falo o cara e a cara. Portanto, ao invés de seguirmos ideologias, precisamos usar o bom senso. Um filósofo maravilhoso que foi Aristóteles definia o bom senso como um senso maior que comandaria todos os outros sensos, ou um sentido maior que comandaria todos os demais sentidos. Então nós precisamos fazer o seguinte: nós precisamos
seguir o nosso próprio raciocínio, né? Então, ao invés de seguirmos o pensamento dos outros, que às vezes você tem que seguir na vírgula. Quantas vezes pessoas te corrigiram? Não é bem assim, porque fulano de tal falou tal coisa, o filósofo tal falou tal coisa. Para de seguir raciocínio de manada. Vamos terminar com ideologias e seguir um raciocínio próprio, tá? Ao invés de sermos doutrinados por ideologias, porque isso é doutrinação, fica uma doutrinação, né? Na época do nazismo, a juventude, eu estou falando de escolas porque aconteceu isso, existia uma juventude que se chamava Juventude Hitleriana. A minha mãe, ela austríaca, ela viveu a Segunda Guerra Mundial e descreveu muitas coisas para a gente, detalhes importantes sobre a guerra. Então havia uma juventude hitleriana que era doutrinada nas escolas para ser nazista, doutrinada nas escolas. Então o que eu estou falando não é exagero, isso existe. Precisamos dar um basta nas ideologias, basta, chega de ideologia, e seguirmos o nosso próprio raciocínio. Pensa por conta própria, dá muito mais certo. Assim não seremos mais tão manipulados por ideias dos outros. Frase final do programa, que é a frase inicial. Não deixe que os outros façam sua cabeça. Pense por conta própria. Mais uma vez, não deixe que os outros façam sua cabeça. Pense por conta própria. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento, entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.